Bom dia, paz do Senhor, cá estamos mais uma vez para o nosso live. Desta vez nós iremos estudar, assim nos permitindo o Senhor, continuando nesta série de sermões sobre a Páscoa. Nós estamos estudando o capítulo 12, 23 e 24 de Lucas, e nesta manhã nós vamos estudar sobre o assunto Judas traiu Jesus, Judas trai Jesus. Nós vimos já nas mensagens anteriores, a última ceia, estudamos Jesus no Getsemane. Se você perdeu algumas destas mensagens e quer voltar atrás, você pode ver e encontrar que lá que está gravado aí os nossos últimos live, e hoje nós iremos então estudar o momento que nós hoje iremos então estudar Judas, a traição de Judas. Tá? Nós iremos debruçar-nos nos versículos 21, do capítulo 22, do versículo 1 ao 6, e depois iremos ainda no capítulo 22, dos versículos 47 ao 53. Olhando agora aqui os versículos 1 a 6, que vai ser o primeiro texto que nós iremos ler. Nós iremos ler os dois textos separadamente. Neste primeiro texto que nós iremos ler, nós vamos ver o plano estabelecido para a entrega de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Oremos ao Senhor primeiro. Deus amado, louvamos o Teu nome e dizemos: nós damos glória e honra a Ti, porque só Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, só Tu és Deus. Pai, nesta manhã, à medida que nos aproximamos da Páscoa, nós Te pedimos que nos nossos corações possa haver o reinado de Cristo Jesus, Senhor absoluto dos céus e da terra, e nós possamos, ó Pai, comprometidos contigo, a estudar a Tua palavra, aprender dela, e podemos, Senhor amado, colocar em prática. Ó Deus, Senhor, quando nesta manhã estudamos um assunto tão delicado, nós possamos, Senhor, verdadeiramente, com consciência e temor, percebermos, ó Deus, o facto da traição. Livra-nos, ó Deus, de tal coisa. Ajuda-nos, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém. Versículo 1 a 6. Acompanhe na palavra do Senhor comigo. Lucas 22, versículos 1 ao versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: Estava, pois, perto a festa dos asmos, chamada a Páscoa, e os principais dos sacerdotes e escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ficava autorizada para lhe o entregar sem alvoroço. Até aqui a palavra do Senhor para agora. Voltaremos ao texto bíblico mais à frente, mas neste momento, olhando o texto bíblico e percebendo, eu gostaria que nós notássemos, no versículo 1 diz assim: Estava, pois, perto a festa dos asmos, chamada a Páscoa. O momento em que o episódio se refere aqui, agora, é aquele momento anterior ainda à ceia. Já estudamos a ceia, mas este seria o momento anterior ainda à ceia. O momento antes da ceia, acontece, no versículo 2 diz assim: Os principais sacerdotes e escribas andaram procurando como matariam, porque temiam o povo. Havia uma intenção determinada no coração dos principais sacerdotes e dos escribas em matar Jesus. Um plano articulado antes ainda de Jesus ter celebrado a ceia. E ao longo dos evangelhos você encontra que havia um ódio muito grande contra Jesus. Mas o que chama a nossa atenção, e eu gostaria que você meditasse sobre isto agora comigo esta manhã, acompanhasse este pensamento, é que aqueles que desejavam a morte de Jesus eram aqueles que, sendo conhecedores das Escrituras, afirmavam-se intérpretes da lei, deveriam reconhecer Jesus como Deus, o Filho de Deus, feito homem, vindo o Messias prometido, e eles que tinham, entendiam, estudavam os profetas, e eram exatamente aqueles que queriam matar Jesus. Claro que nada disto saiu fora do propósito divino, claro que nada disto apanhou Deus desprevenido, claro que isto não era alheio ao que Deus sabia. Mas como é que alguém, conhecendo as Escrituras, pode criar este pensamento e este ódio contra Deus, tentando matar Jesus? Durante todo o ministério de Jesus não foi possível tocar
Tem um episódio nas Escrituras que diz que Jesus, inclusive, passou por meio deles e não foi possível tocar Jesus. Claro, porque não era chegada a hora. Mas encontramos no texto aqui, o texto refere várias vezes nesta época em que Jesus afirma a hora chegou. Tem um momento que Jesus até afirma que o poder das trevas chegou, a hora das trevas havia chegado. Era a hora de ele entregar a sua vida, era a hora de se cumprir aquilo pelo qual ele veio, e nesta hora aqueles opositores encontraram um aliado em Judas, e esse aliado era alguém que fazia parte dos 12. Entrou porém Satanás em Judas, que tinha por seu nome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Alguém que andou com Jesus. Alguém que fazia parte do ministério. Alguém que estava presente. Satanás dominou o seu coração e ele foi ter com os opositores de Jesus, aqueles que conheciam a lei, e decidiu entregar Jesus. A frente de combate contra Jesus usada pelas trevas, a palavra do Senhor é muito clara, diz que a palavra diz muito claramente, Satanás entrou em Judas. E entrou porém Satanás em Judas. A frente de combate contra Jesus, ela é operada pelas trevas, não fora de, como eu já falei, do propósito divino, não fora daquilo que é a soberania de Deus e que Deus determinou que deveria de acontecer e permitiu que acontecesse, mas a frente de batalha vem dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, aqueles que conheciam a lei, interpretavam a lei, transmitiam a lei ao povo, que diziam ao povo que o Messias viria, e agora estão ali dispostos a matar Jesus, e vem aliado a alguém que andou com Jesus 3 anos e meio. Como é que isto é possível? Eu queria chamar a sua atenção, chamando a minha atenção para a minha vida, de que nós podemos ser conhecedores das Escrituras. Nós podemos até pensar que estamos salvos. Podemos até meditar na palavra de Deus e até concordar. E podemos não conseguir ver a verdade do Evangelho manifesta em nossas vidas. E podemos nos tornar como Judas. E quanto Judas se tem levantado. Judas, diz a palavra do Senhor, que quando ele foi ter com os principais sacerdotes e dos escribas, a dizer que os entregaria, diz que eles se alegraram e convieram em dar-lhe dinheiro. E ele vendeu, traiu Jesus em troca do metal vil. Ele entregou o precioso Filho de Deus, aquele que veio para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. E ele o entregou em troca de dinheiro. Quantos têm entregue a verdade do Evangelho por troca de dinheiro, de posição, de poder, de qualquer outra coisa, e traem o Filho de Deus, manipulando ou distorcendo as verdades do Evangelho, ou tirando às vezes uma parte para tornar mais agradável, para tornar mais precioso, para ser mais bem aceite. É esse o pecado. Esse pecado de Judas, ele é manifesto hoje em muitos lugares, e todos nós somos tentados a isso. Pastores e líderes são muito tentados a isso. Vamos aliviar aqui um pouco, porque de repente vamos perder a simpatia do povo. Vamos manipular um pouquinho. Não é preciso falar tudo, não é preciso ser tão frontal. Vamos dar um jeito aqui. Deus nos livre de tal coisa. Judas estava a pensar nele próprio. Ele via o que estava a acontecer com Jesus. Ele via claramente que aquilo que tentavam fazer contra Jesus ia acontecer. Então ele pensou, vou-me salvar a mim. Eu vou cuidar da minha parte. Até porque a palavra do Senhor diz que ele tinha o dinheiro, né, e roubava aquilo que lá era posto. Diz a palavra do Senhor. Já a intenção do coração dele sempre foi essa. De salvaguardar-se. E de repente ele vai fazer uma aliança diabólica com os principais dos sacerdotes e dos escribas. E juntos eles decidem arquitetar um plano para matar Jesus. Escute, os principais sacerdotes e escribas tinham o mesmo problema que Judas. Eles estavam preocupados. O que é que iria acontecer com eles? Porque Jesus estava a se tornar muito popular. Eles temiam que o povo estava a começar a ver em Jesus sinais e maravilhas, especialmente desde que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, morto há 4 dias. O pano muda aí. E eles começam a perceber. Em João 12, se você tentar a palavra do Senhor, João 12, 13 e 13, você vai perceber, 11 e 12, perdão, você vai entender que desde a ressurreição de Lázaro, as coisas começam a mudar e as pessoas começam a seguir Jesus, porque Lázaro estava morto há 4 dias. A popularidade de Jesus começa a crescer um pouco. E os principais sacerdotes e escribas começam a ficar cada vez mais preocupados. E há uma expressão que até eles disseram assim, todo mundo segue Jesus. E era mentira, não eram todos, não. Essa multidão vai toda, não era, não. Era um grupo pequeno. Mas de qualquer maneira,
Jesus estava a começar a ganhar popularidade. O outro problema que surgia era a posição dos judeus e dos líderes religiosos da época com relação a Roma. Se esse Jesus for uma autoridade espiritual entre o povo, Roma pode começar a questionar a nossa autoridade espiritual diante do povo. O que é que vai acontecer connosco? Então eles convieram, né, em dar dinheiro a Judas, para que Judas fosse aquele que os encaminharia para prender Jesus. E nada melhor do que um que estava dentro e que conhecia os passos de Jesus e que tinha estado com Jesus e estava com Jesus. Repare que Judas ainda está com Jesus. Isto é antes da ceia. Quando Judas toma de Satanás e entra no seu coração. A outra coisa que eu queria que você entendesse é que quando Satanás entrou no coração de Judas, ele não revirou os olhos, ele não espumou, ele não caiu no chão, ele não começou a espernear, e ele foi vender Jesus. Ele foi colocar-se a ele num lugar superior ao de Jesus, disse: eu vou cuidar é de mim e vou deixar de cuidar de Jesus e pensar muito o que é que Jesus realmente é ou não é, porque eu preciso resolver o meu problema. Não quer dizer que aquele que está, né, sob influência maligna não possa ter todas as manifestações externas, mas principalmente o coração daquele que não tem Jesus, que está revoltado, que está contra Deus. Ele vai tomar ações contra o Filho de Deus, contra a verdade das Escrituras, manipulado por um desejo pessoal que vem de uma influência maligna. Deus nos ajude e nos livre de tal coisa. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Nós estamos aqui a colocar-nos numa posição superior a Judas, não, irmãos? Nós somos da mesma carne e osso, com as mesmas tentações, com as mesmas dificuldades. Deus nos livre e nos faça que desperte a nossa mente. Isso desperta a mente hoje, né, que nós nos aproximamos da Páscoa, estamos debaixo desta pandemia, que Deus desperte corações de homens e mulheres de Deus que, comprometidos com a verdade do Evangelho, nunca venderão Jesus, nunca venderão a verdade, nunca por um benefício próprio dirão não a isto ou aquilo por causa de se protegerem. Que verdadeiramente Deus seja o nosso socorro, seja o nosso auxílio, que Deus seja aquele que trabalha nas nossas vidas e que manifesta a sua verdade, a única verdade, Cristo Jesus, através das nossas vidas e ministérios. Nunca omita a verdade do Evangelho a ninguém, por causa do que é que o seu patrão vai pensar, o que é que o seu vizinho vai pensar, como é que a sociedade o vê, como é que você vai perder popularidade ou como é que você vai perder dinheiro. Será que eu vou perder dinheiro? Será que, porque a verdade do Evangelho, o nosso socorro, a nossa esperança, a nossa alegria está no Senhor Deus dos céus e da terra, que não deixará o seu servo desamparado e um dia lhe dará a vida eterna. Louvado e adorado seja o nome do Senhor, que é exatamente o que não aconteceu com Judas. É exatamente o que não aconteceu com Judas. Eu peço que nós tivemos analisado o plano e agora vamos analisar a execução deste plano. Como é que este plano aconteceu? E abra comigo a palavra do Senhor dos versículos 47 ao 53 no mesmo texto, no mesmo capítulo. Lembro mais uma vez que estamos tentando estudar o capítulo 22, 23 e 24 até ao domingo da ressurreição da parte da tarde. Tá? Então nós iremos passar todos os versículos, mas agora saltamos ao versículo 47. E diz assim: estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo que estavam com ele, o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos, que tinham ido contra ele: saístes como um salteador com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Diz a palavra do Senhor e mostra-nos este assunto agora acontece aqui após a ceia. Né? O texto que vimos anterior é anterior à ceia. Entretanto aconteceu a ceia, Pedro é avisado, eles foram para o Getsemane, Jesus lavou os pés aos discípulos, foram para o Getsemane, etc. E quando estavam lá, depois já de Jesus ter o seu suor se tornado em gotas de sangue, como analisámos na sexta-feira, quando tudo isto acontece, agora Judas vem na frente, surge uma multidão, Judas vem na frente, e chegou-se a Jesus para o beijar. Ele tinha, por certo, combinado com os principais sacerdotes e escribas: é aquele que o beijar, é esse prendei-o. Encontramos esse relato também nas Escrituras. E ele vai e chega diante de Jesus para ter a certeza que iam prender aquele que realmente era para ser preso. Na escuridão, talvez da noite, a dificuldade de identificar quem era, Judas faz aquilo que é habitual e dá e beija Jesus. Jesus diz-lhe:
Com um beijo traz o Filho do Homem? É isto, Judas, que tu te propões a fazer? Tanta coisa aqui à volta desta frase de Jesus. 3 anos e meio, viste sinais e maravilhas e milagres, e vens-me trair? E eu que estou aqui contigo? Judas viu coisas acontecerem que são inexplicáveis, porque eram sobrenatural Deus, milagres acontecendo. Deus operando de uma forma extraordinária. O Messias prometido estava ali. E ele, mesmo assim, ele vai e trai o Filho do Homem. Por certo, que você já ouviu, e já viu até, e conhece, pessoas que viram sinais e maravilhas, viram milagres de Deus, viram Deus operando de uma forma extraordinária, e ainda assim fecharam o seu coração contra Deus. Deus opera no mundo. Deus faz que o sol se levante. Deus faz que a chuva caia. Deus envia sinais à terra. Deus dá alertas como o coronavírus. E ainda tem gente blasfemando e voltando-se contra Deus. Como se Deus não existisse. Tem gente dizendo que Deus não existe. Tem gente dizendo que crê que Deus existe, mas agindo com Judas, que não crê. Tem gente afirmando que o Senhor é Deus, mas agindo como se Ele não fosse. Tem gente dizendo que crê na soberania de Deus, mas quer decidir tudo por si próprio. Tem gente achando que tem o controle do seu ser. Bem que este vírus veio trazer uma ideia, ou pelo menos devia trazer uma ideia de humildade, deveria trazer uma ideia de quebrantamento, perceber que nós não temos poder sobre nada. Você acordou esta manhã, ligou esse vídeo aí, porque Deus o permitiu. Ele é o Senhor soberano. Ele coloca a sua mão, Ele tira e põe, Ele dispõe, Ele faz o que Ele quer. Ele é Deus. Ele nos permite comer e beber. Ele nos permite respirar. Nem o ar que nós respiramos pertence a nós. Ele pertence a Deus. É Deus que o dá. É Deus que faz produzir. É Deus que dá a chuva sobre os montes, diz a Escritura. É Ele que manda o seu orvalho à terra. Em todas essas coisas é o poder de Deus. Nós não podemos diminuir de maneira nenhuma que essas coisas que nos chegam, que nós nem pensamos, elas vêm da mão do Senhor. Aquilo que mais me faz perceber que eu sou dependente inteiramente de Deus é o ar que eu respiro. Eu não consigo produzi-lo. Eu não ando com a botija às costas e uso o ar que eu pago. E primeiro, mesmo que eu pagasse, é Deus que me dá saúde e vida para poder, né, trabalhar e receber. E não há, é sempre dependente de Deus. Mas talvez a mim chame a atenção do ar que respiro. Mas não vai há muito tempo ouvir o Kevin DeYoung dizer que o solo que ele pisa quando acorda de manhã. Ele acorda de manhã e põe os pés no chão num solo firme. Quem produziu, quem fez aquilo, dá-lhe o entendimento de que se não fosse Deus ter criado um solo firme, ele não tinha onde colocar os seus pés. Um bom entendimento perfeito. Minha é o ar, talvez você comida, talvez o dormir, talvez a saúde. Em todas as coisas. Deus existe. Mas se Ele não abrir o nosso entendimento para nós verdadeiramente crermos no Senhor Jesus Cristo, você pode saber todas estas coisas e não assim pode fechar o seu coração e pode ter a atitude de Judas. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a não termos essa atitude, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de nós e nos faça ver a sua graça em todas as coisas que Ele nos concede, aquelas que nós não temos controle, aquelas que nós não temos poder, aquelas que o Senhor nosso Deus opera. Judas viu todas as coisas e ainda assim não creu. Eu estava a falar com alguém esta semana que me estava a dizer, me disse, tu vais ver quando agora tudo parar, tudo terminar, todo mundo vai correr para as igrejas. E eu disse, foi exatamente o que aconteceu no 9 de setembro. Não é? No 11 de setembro. 9/11, no 11 de setembro. Foi exatamente o que aconteceu no 11 de setembro. Resultado, 0. Que grande mudança houve no mundo, a nível cristão. Onde nós continuamos a ter a prática do aborto, a prática homossexual, começamos a liberar cada vez, caminhamos para uma liberalização total da eutanásia e tantas outras coisas que são manifestações claramente das trevas, vencendo e propagando e seguindo o império das trevas. Quase que tomaria posse. Mas este quase não é verdade. Porque o Senhor nosso Deus, o reino dos céus, é muito mais poderoso. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja de Cristo Jesus continua vencendo. E continua batalhando, porque o reino pertence a Deus. Mas vemos as trevas aumentando e aumentando e aumentando e o pecado se tornando legal.
Quando chegamos ao ponto de legalizar o pecado, tem qualquer coisa muito errada com a geração que nós vivemos, com a geração que nós pertencemos. E o 11 de setembro não veio mudar. Criou alguma coisa, talvez em alguns houve um despertamento espiritual. Era para sim haver, era para nós nos quebrantarmos e nos voltarmos para Deus e de lá nunca mais sairmos. Mas foi um momento, em muitos casos até foi um momento errado, não é? de comunismo e uma série de coisas porque estava errado. Quem dera este vírus viesse nos despertar verdadeiramente para Deus, ou pelo menos viesse despertar o povo de Deus a adorar o único Deus verdadeiro de todo o coração, com toda a certeza, com toda a convicção. Mas cabe sim a mim, se você está a concordar com esta parte, cabe a si e a mim fazermos isso. Nós voltarmos para Deus. Nós começarmos a ser uma influência. Nós querermos o Senhor dos céus e da terra e voltarmos para o Senhor e clamarmos a Deus verdadeiramente de todo o coração. E não deixarmos nunca mais o Senhor. Que não seja um momento criado por um desespero, mas que seja uma convicção, porque se não for o Espírito Santo de Deus a plantar nos corações nossos uma convicção absoluta, nós podemos ver todos os milagres, podemos ver todos os sinais, podemos ter todos os avisos de Deus, podemos passar todas as calamidades, que ainda assim nos revoltaremos e nos voltaremos contra Deus e seremos como Judas. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus trabalhe verdadeiramente em nós e nos desperte para aquilo que é mais importante. E nesse momento em que Judas dá um beijo a Jesus, Jesus diz que com um beijo traz o Filho do Homem, diz que, vendo com ele estavam o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada. É sempre a reação humana, não é? Não perceberam que ele era o Senhor Deus dos céus e da terra, poderia, com uma só palavra, muitos anjos viriam e ele seria livre, se essa fosse a vontade de Deus. E então um deles, tomando uma espada que havia duas espadas só, nós iremos estudar isso no outro texto, você encontra do versículo 35 ao 38, essa questão das espadas, nós iremos falar sobre isso, hoje à tarde, na mensagem de hoje à tarde, mas então havia duas espadas e uma delas, você encontra isso no versículo 38, tá? Um deles pega na espada e faz o que? Corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Excelente ideia. Realmente, com menos uma orelha, por certo, Jesus não era preso. Veio uma multidão com espadas e varapaus e uma orelha cai por terra, por certo, que vai liberar Jesus, não é? Como se Deus não tivesse planeado todas as coisas. A precipitação humana. Deus está operando, Deus está fazendo, mas nós temos que fazer. Nós encontramos isso em Sara, né? Sara, né? Tinha a promessa do filho, mas aí teve que dar uma ajuda. Este aqui pega numa espada, corta uma orelha, acha que vai resolver o problema. Como se Deus não estivesse operando, né? Aí Jesus toca a orelha e cura. Mais um sinal. Ainda assim Jesus é preso. Jesus faz mais um milagre. Agora cura a orelha do servo do sumo sacerdote. Mostrando o seu amor, a sua bondade, a sua benignidade, a sua paciência, a sua longanimidade para com eles. E cura ainda a orelha. E o que é que eles fizeram? E eles o levaram preso. Mas Jesus disse assim: saístes como a um salteador com espadas e varapaus. Eu gostava que você tomasse atenção a estes últimos versículos. Jesus volta para eles e diz assim: vocês vieram como a um salteador com espadas e varapaus, vieram me prender como se eu fosse um criminoso, como se eu tivesse feito, fosse um perigo para a sociedade, com espadas e varapaus, com todo todas essas coisas. E Jesus diz assim: tenho estado convosco no templo e não estendeste as mãos contra mim. E eles sabiam tão bem de que é que Jesus estava a falar. Porque tantas vezes eles tentaram estender as mãos contra Jesus. Tantas vezes eles tentaram, eles queriam. Eles temiam o povo, eles não sabiam como é que haviam de fazer. E Jesus sempre escapava das mãos deles. Né? Até daquela vez que eles tentaram, né, lançar Jesus do precipício, mas Jesus passou pelo meio deles. Não dava para pegar Jesus. Mas agora, naquela hora, Jesus está a dizer: porquê? Porque esta é a vossa hora. Olha o texto, esta é a vossa hora e o poder das trevas. Nada aconteceu. Na crucificação, na prisão, na traição, todas essas coisas, nada aconteceu que não fosse o propósito de Deus e na hora que Deus determinou que devia de acontecer. Porque Deus poderoso e soberano está no controle de todas as coisas, nunca deixou de estar no controle e estava no controle aqui. E este era o momento, era a hora do poder das trevas. E quando nós falamos do poder das trevas aqui, toma atenção. Satanás lá, no versículo 3, entrou em Judas. Agora era a hora das trevas. Jesus iria ser preso, iria ser crucificado. Não entenda, de maneira nenhuma, que Satanás estava para ser vitorioso ou foi vitorioso em momento algum. Satanás foi usado em todas estas coisas
Para que o propósito de Deus na salvação de pecadores acontecesse e a cruz acontecesse e a ressurreição de Cristo ao terceiro dia em vitória e em glória marcasse a vida eterna, a esperança de vida eterna para todos os cristãos. De maneira nenhuma. Esta hora, chegou a hora, no propósito de Deus, para que todas estas coisas acontecessem, conforme Deus havia determinado. E Satanás só fez parte de tudo isso. O Lutero dizia que Satanás era como um cão raivoso em que a coleira está na mão de Deus. Deus nunca perdeu o controle. E nunca perderá o controle. Deus não perdeu o controle sobre o coronavírus. Deus não perde o controle sobre coisa alguma. Deus não perdeu o controle no 11 de setembro. Deus não perdeu o controle no Hitler. Deus não perde o controle na história. Porque Ele é o Senhor soberano, controla todas as coisas e todas as coisas estão na sua mão. E quando Ele diz, para. E nós encontramos isso no povo de Israel. Quando o anjo do Senhor veio e começou a matar o povo de Deus. Por causa da desobediência. Por causa da rebeldia. E até que chegou aquele momento e foi para parar e Ele parou. E encontramos isso depois também lá em Israel, já quando eles estavam na terra prometida. A palavra do Senhor diz que Deus está no controle e de forma alguma Ele perde o controle. Mas esta era a hora de estas coisas se manifestarem. E eu louvo e adoro o Senhor nosso Deus porque eu posso ter confiança em Deus que está no controle de todas as coisas. Ora, se Deus estava no controle de todas as coisas e usou até Satanás para que o propósito de Deus fosse feito, você não acha que deve confiar em Deus e ficar tranquilo nas mãos do Senhor diante desta pandemia, seja qual for a sua posição? Não é no Senhor nosso Deus que nós devemos ter confiança. Não é no Senhor nosso Deus que nós devemos estar descansados. Nós devemos voltar para Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, atenda o meu clamor, clame e ore. Eu sei que hoje está proclamado um dia de jejum e oração no Brasil. Espero que com certeza o Senhor atenda à nação brasileira, o Senhor atenda aos nossos corações, os nossos irmãos brasileiros fazem parte da nossa congregação, que a gente ama de todo o coração. Eu espero que Deus realmente atenda as orações do seu povo, dos seus servos. Os pastores estão orando, as igrejas estão se mobilizando e nós estamos orando, estamos nos mobilizando aqui e vamos continuar fazendo. Espero, irmãos, que a gente se volte, mas com os olhos postos no Senhor com confiança e alegria, sabendo que é Deus que opera e confiando no Senhor. E Ele não perdeu o controle. Não é um vírus que vai determinar o seu fim. É o Senhor. Confie no Senhor nosso Deus. Se Cristo Jesus é o seu Salvador e o seu Redentor, você deve ficar descansado. Fazer tudo aquilo que vem à sua mão para ser feito. Não saia de casa se não tem que sair. Lave as suas mãos. Desinfete todas as coisas. Use máscara. Use luvas. Faça todas as coisas que lhe for chamado a fazer. Respeite as autoridades, por certo. Mas não é. O Senhor não perdeu o controle e a sua alma está guardada em Cristo. Aconteça o que acontecer nesta terra, seja como for que o vírus chegue ou não à sua casa. Espero que não, que Deus o livre. Mas fique confiado no Senhor, porque Deus está no controle. Agora, se você não tem Cristo Jesus, se você está na posição de Judas, se você vendo os sinais acontecendo, o seu coração não é dobrado, clama a Deus que trabalhe na sua vida. Clama a Deus que Ele salve a sua alma. Clama a Deus para que o Espírito Santo de Deus venha e lhe revele Cristo de uma forma tão preciosa e maravilhosa que a sua vida passe a ser descansada e você possa confiar no Senhor Deus Todo-Poderoso. Volte-se para Deus. Veja o que está a acontecer no mundo. Veja o que será que está a seguir, que está nas mãos de Deus, para que você tenha essa confiança, essa tranquilidade que lhe estou a falar aqui. Você precisa ter Cristo como Senhor e Salvador. Você precisa que o Espírito Santo de Deus venha habitar em si, fazer de si uma nova criatura, livrar de toda a condenação do pecado e da morte e dar uma nova vida. É para isso que Cristo veio, para salvar pecadores. E Deus é glorificado na salvação de pecadores. O propósito de Deus é este. Ele ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu creio profundamente que Deus estava enviando um despertamento especialmente aqui nos Estados Unidos, onde as coisas estão tão perto aqui no nosso quintal, né? Aqui, right here, em Nova York. Eu creio que Deus está dando um despertamento e uma hora de no povo se voltar para Deus. De pessoas clamarem e serem salvas. De pessoas verdadeiramente pedirem ao Senhor por misericórdia e entrarem no reino dos céus. É a hora de nós nos voltarmos para Deus. É a hora de nós lamentarmos os nossos pecados. É a hora de nós sermos verdadeiramente adorarmos o Senhor. É a hora de quebrantamento e arrependimento. Se a sua alma está em Cristo, guardada em Cristo, fique calmo e tranquilo. O Senhor nosso Deus cuidará de si. Ele, no final, se estará na glória. Mas se a sua alma não está guardada em Cristo, clama ao Senhor nosso Deus.
e que verdadeiramente Ele venha a trabalhar em si e venha verdadeiramente a salvar a sua alma e você possa experimentar a tranquilidade no meio da angústia que lhe estou a falar neste dia. A Deus seja a honra, a glória e o louvor, hoje e para todos sempre. Amém. Oremos. Querido Deus, eu louvo o Teu nome e Te adoro, porque Tu és Senhor Deus dos céus e da terra. Eu Te adoro, Pai, nesta manhã, porque Tu não deixaste nada fora do Teu controle. Não há nada, Senhor, que Tu não saibas e que Tu não operes. Sabemos, ó Pai, que este vírus está no Teu controle e nunca sairá do Teu controle, porque Tu és Deus soberano. Eu Te peço, Senhor amado, que tenhas misericórdia de todos aqueles que estão sofrendo. Que livres, Pai, aqueles que estão na frente, combatendo contra esta pandemia. Senhor, eu Te peço, Pai, pelas autoridades, pelos governos, as decisões. Eu Te peço, Senhor, nesta manhã, me junto ao povo do Brasil que clama a Ti hoje, pela nação brasileira. Senhor, tem misericórdia dos Teus servos ali e dos Teus servos espalhados por todo o mundo. E do povo, Senhor, que não Te conhece. Te pedimos, ó Pai, salvação de almas e entre os brasileiros nesta manhã. Senhor, Te pedimos salvação de alma e entre os nova-iorquinos esta manhã. Aqui, Senhor, tão perto, padecendo esta calamidade. Senhor, eu Te peço, ó Pai, que verdadeiramente no meio desta angústia e dificuldade, Cristo Jesus seja revelado em glória e almas se rendam aos Teus pés e possam ser verdadeiramente salvas. Senhor, livra, Pai, em primeiro lugar Te peço da condenação do pecado e da morte. Por isso o Teu Filho veio. Por isso que Judas, no meio de todas estas coisas, ele traiu o Teu Filho, que nós não façamos o mesmo. Senhor eterno, eu Te peço por salvação, mas Te peço por cura, Te peço por libertação, Te peço, Senhor, que esta doença, esta pandemia possa parar e nós possamos voltar às nossas atividades normais, mas que não voltemos de forma igual, não voltemos como estávamos, mas voltemos quebrantados e arrependidos dos nossos pecados e nos voltemos para Cristo Jesus, verdadeiramente com os corações voltados para o Teu reino. Senhor, tem misericórdia do Teu povo em todo o mundo, tem misericórdia dos habitantes da terra, tem misericórdia conforme a Tua bondade, porque Tu e só Tu és Deus. Louvamos a Ti, Senhor, e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar um hino, como temos feito ao domingo, nós vamos cantar um hino, e o hino número 15. Amém. Um hino bem conhecido, o número 15, fácil de cantar. Amém. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. E ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri
e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que nós podemos cantar este hino, por certo que a maioria conhece, e que nós possamos realmente louvar o Senhor, o nosso Deus. Eu queria, esta é a minha família, nós somos a família Val, estamos alegremente aqui trazendo a palavra do Senhor, e estaremos aqui esta tarde, novamente, às 5h30 neste canal, para falarmos sobre a negação de Pedro. Nós iremos estudar esse texto, incluso nestes capítulos 22 a 24, para assim percebermos cada vez melhor aquilo que aconteceu e que o Senhor fez. Amém? Na sua morte e ressurreição. Se você não leu ainda, leia os capítulos 22 a 24, para você poder perceber tudo o que estamos fazendo aqui até à Páscoa, e que o Senhor verdadeiramente seja Cristo, sua Páscoa, nossa Páscoa, que foi crucificado por nós, seja a Páscoa de todos aqueles que nos acompanham aqui. Divulgue o vídeo se você assim entender, e se você tem alguma questão para nós, por favor, esteja na liberdade de clicar aí no Messenger ou nos comentários e entre em contato connosco. Estamos aqui para servir e para lhe apresentar a palavra do Senhor nosso Deus. Nós somos a família Philadelphia, New Jersey, e com alegria servimos o Senhor, aquele que é o Criador dos céus e da terra. Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus. Bye.